de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Venezuela. Atualizamos as notícias na Rádio Observador. É agora meio-dia e começamos com as novas reações dos candidatos presidenciais à intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. João Coutinho de Figueiredo reforça que qualquer presidente da República deve defender o direito internacional. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal acusa de incoerência quem condena os ataques de Donald Trump, mas recusa criticar os atos da Federação Russa em território ucraniano. Coutinho de Figueiredo considera que todos os candidatos a Belém devem defender o direito internacional, de modo a que os interesses de Portugal não fiquem diminuídos no futuro. É da responsabilidade de alguém que quer ser o mais alto magistrado de uma república como a portuguesa, defender o direito internacional, para um país como o nosso. Essa é a única forma que temos de garantir que os nossos interesses não são espezinhados à primeira oportunidade de um qualquer autoritário ou ditador. Nesse contexto também acho curioso e digno de realce o facto de uma série de outros autocratas terem vindo atacar e condenar esta operação dos americanos na Venezuela, quando ficaram calados quando a Rússia invadiu a Ucrânia e, aliás, quando a Rússia invadiu a Crimeia já há 11 anos. João Coutinho de Figueiredo, no final de uma corrida entre as Docas e Belém, em Lisboa, afirma ainda que esta corrida serviu para marcar um início de campanha eleitoral intensa. Já Henrique Gouveia Melo afirma que Portugal deve ter uma política internacional com muita cautela. Lembra a posição geográfica de Portugal e, por isso, apela à cautela perante este momento de tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Portugal tem tido uma política externa com muita cautela e eu julgo que a precaução e calos de galinha, não é? Como dizem os portugueses, é uma coisa importante. Nós estamos numa posição estratégica que nos traz vantagens, mas também nos traz alguns riscos. E temos que conviver com isso e perceber quais são os interesses portugueses. De visita à Feira do Relógio em Lisboa, Gouveia Melo diz também que este ataque norte-americano à Venezuela pode legitimar outro tipo de incursões militares, como a invasão da China a Taiwan. E Jorge Pinto critica o governo, considera que o executivo não condenou de forma clara o ataque dos Estados Unidos em território venezuelano. Foi em declarações em Matosinhos. O candidato apoiado pelo LIVRE refere que os portugueses merecem um Presidente da República que dê primazia à via diplomática e ao respeito pelo direito internacional. Os portugueses mereciam ter um governo que fosse taxativo a condenar todas as invasões, todos os ataques que são ilegais aos olhos do direito internacional. Merecem isso. Os portugueses merecem um Presidente da República que, não esquecendo a necessidade de diplomacia, a necessidade de diálogo, é também ele transparente em relação a essa necessidade de respeito ao direito internacional. Aliás, na linha daquilo que António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, disse. Porque a partir do momento em que nós deixamos de acreditar no direito internacional, deixamos de acreditar na importância das Nações Unidas, então o que é que sobra? É a lei do mais forte? Jorge Pinto, candidato presidencial apoiado pelo LIVRE, cita ainda o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para referir que as relações internacionais não podem ser desenvolvidas pela lei do mais forte, reações que surgem neste que é o primeiro dia oficial da campanha eleitoral para as presidenciais do próximo dia 18 de janeiro. E Luís, vamos a mais reações. A Coreia do Norte condena a operação militar dos Estados Unidos na Venezuela e a detenção de Nicolás Maduro. Uma reação que segue a mesma linha das reações de países como a China ou a Rússia. A Coreia do Norte fala numa grave violação da soberania da Venezuela, denuncia aquilo que descreve como a procura de Donald Trump pela hegemonia dos Estados Unidos. Uma reação que surge pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, em declarações citadas pela imprensa estatal do país. Pyongyang afirma ainda que a captura de Nicolás Maduro é uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas e das leis internacionais, de recordar que a Coreia do Norte apoia o regime de Nicolás Maduro.
Kamala Harris também condena o ataque à Venezuela. A antiga vice-presidente dos Estados Unidos alerta que vão ser as famílias norte-americanas a pagar o preço pela ambição de Donald Trump. Kamala Harris considera que a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela foi ilegal e imprudente. A antiga vice-presidente de Joe Biden e também a antiga candidata presidencial reconhece que Nicolás Maduro é um ditador brutal e ilegítimo, mas critica a atuação da atual administração da Casa Branca. Kamala Harris diz que já viu este filme antes, afirma que não se trata de combate às drogas ou luta pela democracia. Diz que Donald Trump quer apenas o petróleo venezuelano. Isto numa altura em que Nicolás Maduro continua detido numa prisão federal em Nova Iorque. Luís está a aguardar pela audiência em tribunal. E deverá ser amanhã presente a tribunal para ser julgado pela justiça norte-americana, acusado de crimes relacionados com o narcotráfico. Nicolás Maduro chegou ontem aos Estados Unidos, poucas horas depois de ser capturado na Venezuela, sob forte dispositivo de segurança. Foi escoltado por agentes do FBI e da DEA, a Agência Norte-Americana de Combate ao Tráfico de Droga. Foram divulgadas imagens que o mostram algemado. E o presidente da Associação de Venezuelanos em Portugal considera que tem de ser a Venezuela a escolher quem governa o país. Isto depois de Donald Trump ter afirmado ontem, em conferência de imprensa, que vão ser os Estados Unidos a governar a Venezuela. O explicador desta manhã, Christian On, diz que o presidente norte-americano deve ter apenas um papel de mediador. Venezuela tem um presidente que se chama Edmundo Gonçalves, tem uma vice-presidenta que se chama Maria Corina Machado. Para nós, a lógica seria um governo de transição, onde ele ajudasse a estas duas figuras a estarem no poder, houvesse a possibilidade de fazer uma limpeza, porque neste momento o regime ainda está em Venezuela, fazer aqui uma limpeza e logo eles poder governar. Ou seja, Venezuela tem que ser governado por aqueles que Venezuela escolhe. Não é? Ou seja, Venezuela é um país que não pode ser governado por outro país. Christian On, presidente da Associação de Venezuelanos em Portugal, no explicador desta manhã, adianta que a comunidade portuguesa em Caracas ainda não pediu ajuda à associação para sair do país. E na próxima hora vamos ouvir deputados de todos os partidos com assento parlamentar na Assembleia da República em mais uma edição do Explicador, novamente sobre a questão da Venezuela. Mas antes, Luís, que outras notícias merecem destaque a esta hora? Ainda na campanha para as presidenciais, Luís Montenegro junta-se hoje a Marcos Mendes na campanha para as eleições de 18 de janeiro. O primeiro-ministro e líder do PSD vai estar num almoço de Luís Marcos Mendes na Batalha, distrito de Leiria, marcado para daqui a uma hora, é o que avança a fonte da campanha de Marcos Mendes à agência Lusa. A Rússia afirma que abateu 132 drones ucranianos nas últimas 12 horas, é o que dá conta um comunicado do Ministério da Defesa. Alguns destes drones tinham como objetivo Moscovo, é o que afirma o Presidente da Câmara da capital russa. Na Suíça, as autoridades identificaram mais 16 vítimas mortais do incêndio numa estância de ski na noite de passagem de ano. Estão sendo confirmadas as identidades de 24 vítimas, de um total de 40 mortos. Em comunicado, a polícia adianta que os corpos já foram entregues às famílias, ainda o registro de mais de 100 feridos, sendo que continua a investigação para apurar as causas do incêndio. Fica por aqui o Jornal do Meio-Dia. A edição é do Luís Soares.